Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, já convidando você amigo rubro-negro, pois esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, né? E você já baixou o OneFootball? O link está na descrição desse vídeo, faça o download, receba tudo aí na palma da sua mão, cara. No celular mesmo você vai receber as notícias, informações, resultados em tempo real, os melhores momentos do Campeonato Brasileiro de Série A e Série B e assistir a campeonato alemão, né, a Bundesliga, de graça. Então o link está aí na descrição desse vídeo, faz o download e tenha o OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Bom, galera, vou falar sobre o João Gomes. Eu tenho acompanhado um pouco a imprensa, sobretudo a imprensa espanhola, que tem tratado o João Gomes, né, em aspas, né, como Nuevo Casemiro. Né? E quando fala, né, e essa referência de comparação existe não é apenas no Brasil, não, é no mundo inteiro, né? O novo fulano, o novo ciclano, o novo sempre tem isso. E quando você compara alguém ao novo hoje de ser o novo Casemiro, se vocês entrarem no site do Real Madrid, tem uma aba lá, que são as lendas, e for na letra C, tá em ordem alfabética, é muito maneiro, inclusive, essa parte do site do Real Madrid. Tá lá, Casemiro, cara. Então a gente tá falando de um dos caras, que assim, um dos maiores jogadores da história do Real Madrid, um dos mais vencedores jogadores da história do Real Madrid, e aí o João Gomes começa a ser comparado, aí tem aquela expectativa que já dá pro torcedor e tal. Falar aqui um pouco sobre o João Gomes, falar sobre o Real Madrid, você, todo mundo sabe que o João Gomes vai ser vendido. Né? Não é porque o João Gomes renovou o contrato que não vai ser, muito pelo contrário, ele renovou até para ser vendido. Ele vai ser vendido. A gente só não sabe por quanto e quando, né? Porque pode ser por 30, pode ser por 35, pode ser por 40, né? O início dessa negociação começa ali por 30 milhões de euros, mas, né, aí pede 40, aí fecha ali por 35 e tal. E quando vai ser? Se vai ser em janeiro, quando vai ser assinado esse contrato e para quem? Né? É Real Madrid, é Liverpool, é Leverkusen, enfim. Naturalmente, a Europa ela olha para os jovens talentos do futebol sul-americano e quando você fala do João Gomes, um jogador com apenas 21 anos, é natural que os clubes europeus deem essa peneirada por aqui e tenta pegar um jogador como esse. João Gomes que vai jogar a Copa Libertadores, uma decisão de Copa Libertadores, que também chama muita atenção, é o titular, tem muita minutagem pelo Flamengo, tudo isso vai chamando a atenção, naturalmente o Real Madrid olha lá para o João Gomes. Vamos lá. Primeiro, eu não acredito, falando da data de hoje, eu estou falando de agora, hoje, né, a gente está falando de finalzinho de setembro, indo para outubro, eu não acredito que hoje o Real Madrid, por exemplo, contrate um João Gomes e coloca lá no time titular e ele vira o novo Casemiro e joga como um jogador titular do Real Madrid. Não, natural que não. Só que a gente não está muito acostumado com isso, mas só que o Real Madrid, ele não contrata, ele tem força financeira o suficiente, né, e todo um aparato, ele não contrata pro hoje, ele contrata também pro hoje, porque ele também contrata pro amanhã. Então na questão do João Gomes, se o Real Madrid vir a contratar o João Gomes, ele não está contratando o João Gomes para entrar agora no time do Real Madrid. Vai entrar para uma consequência, circunstância, se o João Gomes fizer um caminho muito fora da curva, porque o Real Madrid não está preocupado com agora, está preocupado com amanhã. Então, e aí quando fala do Casemiro, né, lembra muito a passagem do Casemiro pelo Real Madrid, que ele chega no Real Madrid, recebe ali alguns minutos, tal, joga uma partida ou outra e vai pro Porto, o Porto de Lopetegui, né, que inclusive foi ali o treinador, teve um escândalo ali na Copa 2018, o treinador da Espanha, na ocasião ele era o técnico do Porto, e ele vai lá, vai muito bem no Porto, e aí o Real Madrid paga até uma multa, né, e pega o Casemiro de volta, e aí a história foi escrita, todo mundo sabe qual foi a história do Casemiro no Real Madrid. Mas no início ele foi pro Castilha, foi pro time B do Real Madrid, aí puxou, jogou alguns jogos, não foi, chegou, vestiu a camisa e virou o que virou. Pelo contrário, precisou passar. Então assim, passar por um outro futebol. Então quando a gente fala do João Gomes, naturalmente, e aí não é desmerecendo o jogador, eu acho que é dentro de uma realidade, inclusive eu vou mostrar pra vocês a realidade hoje do Real Madrid, eu acredito que o João Gomes vai lá, pode ser contratado, beleza, porque é um investimento futuro que o Real Madrid faz, mas não é pra ele chegar, vestir a camisa e jogar. É pra ele, né, vai lá, vamos ver como é que vai ser, se não rolar, pode rolar um empréstimo, aí ver como é que... Porque o Real Madrid tem muito essa questão, né, de você tentar peneirar, pegar os melhores valores jovens e aí vendo o que dá. E quando a gente fala de melhores valores, a gente fala de jovens, a gente fala de possíveis postulantes e concorrentes dessa posição. Por isso que, na minha opinião, o João Gomes não chegaria para jogar. Muito pelo contrário, seria uma grande surpresa. Eu vou tirar não é nem da comparação, né? Da nossa referência Modric e Kroos por motivos óbvios. Então, sim, vamos tirar esses caras. Então a gente coloca, por exemplo, num cenário, né, hipotético, Camavinga e Valverde, né? E aí, a gente tá falando de dois jogadores muito jovens, também do Real Madrid, né? O Valverde um pouquinho mais velho, ali batendo ali os 24 anos. Hoje, o Valverde
é uma das principais joias, né, do futebol, já é uma realidade, hoje não é nem joia, já é uma realidade, né, já é uma joia, né, já foi muito bem peneirada, é uma realidade da seleção do Uruguai, é uma das expectativas da seleção do Uruguai para essa Copa do Mundo, hoje um dos melhores jogadores do futebol sul-americano e é hoje um dos melhores jogadores do Real Madrid. Essa temporada, no início da competição, um dos melhores jogadores é o Valverde. E a gente está falando já de um jogador de um pouco mais de 24 anos que trabalha no meio-campo. E aí seria uma grande ruptura para o João Gomes, né? Porque culturalmente, inclusive, o meio-campista na Europa ele é chamado, né, em aspas, de todo-campista. E aí, amigo, você tem que saber fazer todas as funções da melhor forma, né? Tentar o mais próximo do melhor execução possível. Não existe mais espaço para o futebol europeu entre as principais equipes, para um Gravensen da vida, como bem tinha o Real Madrid na época dos Galácticos, e hoje o Valverde e o Camavinga são dois jogadores jovens, né, e que acabam retratando um pouco do que é isso, o que seria essa realidade do João Gomes. E aqui, como alguns números que eu trago, primeiro a gente fala então do Camavinga, né, jogador tem um pouco mais, muito jovem, ele tem uma passe no próprio meio campo de 95%, a eficácia 90%, passes no meio campo do adversário 86%, bola longa 81%, lançamento certeiro 71%. Então a gente tá falando de um cara muito jovem, né, o futuro, jogador do futebol francês, né, tá ali pleiteando por uma vaga na equipe principal do Didier Deschamps, atual campeão. Aí sabe como é que é, vai privilegiando alguns jogadores e tal, mas é muito talento para muito pouca idade, é o futuro, né? Sem dúvida nenhuma, é muito mal comparando. Tem aquele jeitinho meio Fernando Redondo, né? Inclusive alguns torcedores do Real Madrid acabam comparando, né? Pela capacidade plástica de jogar, muita técnica. Valverde não é diferente. A gente vê a capacidade, né, técnica que ele tem, né, a sua eficácia muito alta, 90%, passe no próprio meio-campo, 93%, passes no meio-campo do adversário, 86%, bola longa, 64%, né, inferior aos assustadores 81% do Camavinga, né, lançamento certeiro, 62%, também abaixo dos 71% do Camavinga. E aqui a gente fala rapidamente do João Gomes, porque não tem comparação, porque eles estão jogando numa outra prateleira do futebol, no Flamengo. Ele tem bons números, agora é natural que quando ele chegasse no Real Madrid ou em qualquer equipe europeia, ele ia precisar ser esse todo campista, e aí ele precisaria chegar a um degrau mais à frente. Muito jovem, pode chegar, a gente está falando de um jogador de apenas 21 anos, muito difícil fazer exercício de previsibilidade, mas só que no hoje, a gente vê que ele precisaria, né, dar um passo mais à frente, porque a gente está falando de uma eficácia por jogo, de uma eficácia de 87%, né, alta inclusive, mas o importante seria bater aqueles 90%, né? Passes no próprio meio-campo, 91%. Passes no meio-campo do adversário, 84%. Próximo também a Valverde e Camavinga, ambos com 86%. Aí sim, bola longa mais baixo, né? 59%. Eu acho que é a questão também do contexto, por isso que é difícil a gente fazer qualquer comparação. E lançamento certeiro, 70%. Tá ali também próximo ao Camavinga, né? O que acaba ficando um pouco abaixo, sem dúvida, é a bola longa, né? E a gente de fato vê o João Gomes fazendo pouco isso. E no futebol europeu, cara, esses meio-campistas, quando a gente pensa, né, nesses valores individuais, com essa questão de técnica, também não apenas desconstruir, mas construir com bola longa, é o todo campista, como se fala na Europa. Seria muito interessante ver como seria o João Gomes, né? Como um segundo volante ou como um primeiro. Na minha opinião, para ele ser esse segundo volante que hoje ele é no Flamengo, e eu enxergo como um segundo volante, e aí ele estaria disputando ali posição com o Valverde, estaria ali no bolo entre Kroos e Modric, sem comparação, pode tirar esses dois extraterrestres da comparação, ele teria que dar alguns passos à frente, por isso que eu acho que faz muito sentido o João Gomes ser observado pelo futebol europeu, ser observado, por exemplo, por um Real Madrid, querer pagar esses investimentos de 30, 35, porque o Real Madrid não contrata para o hoje, contrata para o amanhã. Contudo, se o João Gomes chega e joga no hoje, aí eu acho muito difícil. Acho que hoje ele não está compatível, ele não está no mesmo degrau, não fala de igual para igual para aquilo que o Real Madrid quer, para aquilo que o Real Madrid tem nos seus jogadores e para aquilo que hoje ele pode oferecer. Mas 21 anos apenas. Tem muita coisa para acontecer, tem muito a evoluir. E o Casemiro, ele é uma excelente referência, uma excelente prova disso. Um jogador que mostrou um certo talento no futebol brasileiro, jogava em várias funções, foi no Real Madrid, bateu no Castilha, voltou, jogou pouquinho, foi pro Porto. Ali ele desabrochou, volta pro Real Madrid e hoje está lá no site do Real Madrid como uma lenda, né? Então, enfim, tem muito caminho pela frente. Agora é aguardar, né?
aguardar a proposta de quem, por quanto e quando virá, né? Quando irá sair, porque é um caminho natural que vai fazendo o futebol sul-americano, o Flamengo não é diferente e a roda do Flamengo gira dessa forma. Então, o João Gomes é o próximo que está na mira e certamente é o próximo a desembarcar na Europa. Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Um grande abraço, tchau, tchau.